Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao assunto de física e hoje nós vamos terminar o assunto de calorimetria, tá certo? Então, assim, nós vamos falar agora de capacidade térmica. Bem, aqui nós temos um recipiente contendo 1 litro de leite a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Nós temos aqui um termômetro fixo a um suporte, né? Aqui, olha. E aqui nós temos outro recipiente com 2 litros de leite, o dobro do primeiro. Também uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Nós temos aqui um termômetro preso a um suporte para marcar a temperatura do leite, tá certo? Bem, embaixo nós temos aqui que esse líquido, o leite, ele recebeu calor e chegou a uma temperatura de 11 graus. Ou seja, então a variação da temperatura dele foi de 1 grau Celsius. Porque a temperatura final menos a inicial, 11 menos 10, 1 grau Celsius, tá certo? Então a variação de temperatura foi de 1 grau Celsius. Por outro lado, aqui, houve também a mesma variação de temperatura, quer dizer, 1 grau Celsius. Aqui recebeu calor, aí elevou para 11 graus Celsius. A variação da temperatura também foi de 1 grau Celsius. Mas vocês vejam bem que as quantidades de massa que existem entre uma quantidade de leite em relação a outra é maior, tá certo? Aqui é 1 litro, aqui são 2 litros. Então a pergunta que fica é o seguinte: qual aumenta primeiro a temperatura em 1 grau Celsius? A gente olhando aqui. Isso aqui recebe calor, esse aqui recebe calor. Então, qual aumenta primeiro a temperatura em 1 grau Celsius? Quem vai aumentar primeiro a variação de temperatura? De cara a gente vai ver que é esse aqui de 1 litro de leite. Tá certo? O 2 litros de leite vai demorar mais um pouco. Assim como vai aumentar, vai esquentar mais rápido, também vai esfriar mais rápido. Tá certo? Porque a massa desse corpo aqui, o recipiente com 2 litros de leite, é maior. Mas a pergunta é o seguinte: se a variação foi a mesma, isso significa o quê? Significa que a quantidade de calor desse recipiente com a massa de 2 litros de leite vai ser maior. Então, para ter a mesma variação da temperatura, a quantidade de calor essa massa que tem 2 litros de leite vai ser maior. Então, isso é chamado de capacidade térmica. Então, essa massa, a capacidade térmica desse corpo é maior que a capacidade térmica desse que tem 1 litro de leite. Quer dizer, 2 litros de leite, a capacidade térmica do recipiente com 2 litros de leite é maior que a capacidade térmica do recipiente que tem 1 litro de leite. Então, a gente pode concluir que quanto maior a quantidade de calor de um corpo, maior será a sua capacidade térmica. Então, a capacidade térmica desse daqui, da massa de 2 litros de leite, vai ser maior que a capacidade térmica desse que tem 1 litro de leite. Tá certo? Então, como é que a gente pode definir a capacidade térmica de um corpo? Então, a gente chama de C, é um Czão maiúsculo, é igual Qzão, esse Q se chama quantidade de calor, dividido pela variação da temperatura. Então, a capacidade térmica é igual quantidade de calor dividida pela variação da temperatura. Eu coloquei um exemplo até para efeito didático, tá, gente? Coloquei aqui que esse corpo aqui, essa massa aqui de 2 litros de leite, recebeu uma quantidade de calor de 100 calorias. A pergunta é, qual é a capacidade térmica desse corpo? Então, capacidade térmica aqui, ó, Q dividido por delta teta. Quem é Q? 100 litros. Ou, aliás, 100 calorias, está aqui, 100. Qual é a variação da temperatura? 1.
graus Celsius, porque 11 menos 10 é 1. Então, 100 dividido por 1 é 100. Então, como que é caloria? Então, 100 calorias. A variação da temperatura graus Celsius, então a capacidade térmica vai ser 100 calorias por grau Celsius. Tá certo? Então, para cada variação de 1 grau Celsius, o corpo recebe 100 calorias. É isso que ele está dizendo. Por outro lado, a quantidade de calor desse corpo que tem massa com 2 litros de leite recebe uma quantidade de calor de 200 calorias. Qual é a capacidade térmica desse corpo? Então, vai ser 200 calorias dividido pela variação da temperatura, que é 1. 200 dividido por 1 é 200 calorias por grau Celsius. Então, veja bem que a capacidade térmica desse corpo de massa maior é maior que a capacidade térmica desse corpo de massa menor. Por quê? Porque a quantidade de calor é maior, ó, Q2 é maior que Q1. Tá certo? Muito bem. Nós falamos na videoaula passada sobre a equação da calorimetria. Então, a equação da calorimetria é Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Esse C eu tinha falado que é a constante de proporcionalidade, que é chamado de calor específico. O calor específico é uma grandeza característica do material que constitui o corpo. Exemplo, olha, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Significa assim, ó, se elevarmos de 1 grau Celsius, quer dizer, se o delta θ for 1 grau Celsius, vamos dizer que a temperatura inicial da água é 14 e a temperatura final é 15 graus Celsius, quer dizer, a variação foi de 1 grau Celsius. Então, se elevarmos de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, devemos fornecer a essa substância 1 caloria de calor. Então, quer dizer, se a temperatura inicial da água é 14, aí essa água de 1 grama, olha só, de 1 grama, vamos dizer que a quantidade, a massa dessa água é de 1 grama. Essa massa recebe calor, tá certo? Recebe calor. Qual seria o fornecimento de calor? 1 caloria. Quando ela recebe 1 caloria, houve uma variação de 1 grau Celsius, porque a temperatura inicial era 14 e a temperatura final foi 15. Então, 15 menos 14, 1 grau Celsius. Então, ele diz, ó, se elevarmos de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, devemos fornecer a essa substância 1 caloria de calor. Vocês entenderam? Então, a quantidade de calor seria de 1 caloria, com uma variação de 1 grau Celsius, cuja massa dessa água seria de 1 grama. Isso é 1 caloria. Tá certo? Agora, por que eu coloquei a unidade caloria por grama grau Celsius? Por causa disso aqui, eu isolei o calor específico aqui, ó. Aqui não está multiplicando a massa com a variação da temperatura e o calor específico. Então, no segundo membro, eu isolo o calor específico. A massa e a variação da temperatura vai para o primeiro membro, que está multiplicando, passa a ser dividindo aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar o calor, a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura, que é igual ao calor específico. Então tá aqui, ó. Então, o calor específico é igual Q sobre massa vezes a variação da temperatura. A medida usual do calor é a caloria. No sistema internacional é o joule. Eu vou mostrar para vocês o que o Joule fez através de um pequeno aparelho que ele construiu e chamou de equivalente mecânico. Transformou a caloria, né, em equivalente mecânico. 1 caloria em Joule. Vou mostrar para vocês como ele fez isso. Mas olha só, então a quantidade de calor é caloria. A massa é em grama. A variação da temperatura é em graus Celsius. Ou
como eu já falei para você, no Sistema Internacional de Unidade vai ser o Joule. Bem, no Sistema Internacional, quando colocar Joule, em vez de grama, vai ser o quilograma. Tá? Então, Joule por quilograma grau Celsius. A unidade do Sistema Internacional vai ser o Joule por quilograma grau Celsius. Mas a gente também pode trabalhar com caloria por grama grau Celsius. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Gente, vamos resolver agora. Eu vou dar o caminho das pedras. O caminho das pedras da lista 3. Da lista 3 de calorimetria, tá? Lista 3. Olha só. Bem, uma caloria, eu vou mostrar para vocês como ele chegou a essa igualdade aqui. Joule chegou através do aparelho que ele construiu, chamado de equivalente mecânico, ele chegou à conclusão que uma caloria é igual a 4,18 joule. Porque no sistema internacional, a unidade de energia não é a caloria, é o joule. Tá certo? Então, uma caloria é igual a 4,18 joule, aproximadamente. Então, no problema da questão 2, da lista 3, ele quer transformar 20 quilocaloria em joule. E na letra B, ele quer transformar o contrário, 800 joules em caloria. Então, gente, como é que a gente vai fazer? Regra de 3, pela regra de 3, olha, caloria e joule. Então, uma caloria equivale a 4,18 joule. 20 quilocaloria. Veja bem que 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Então, 20 quilocaloria é 20.000 joules. Tá certo? Então, repetindo. Aliás, é 20.000 calorias, desculpa. Então, aqui, ó. 1 quilocaloria é 1000 calorias. Então, 20 quilocaloria são 20.000 calorias. Ele quer transformar, ele quer saber agora quanto vale essas 20.000 calorias em joule. Então, regra de 3. 1 caloria está para 4,18. 20.000 calorias está para X joule. Tá aí, ó. Regrinha de 3. Vocês fazendo essa armação, é só transformar aqui, ó. Transformar em fração, ó. Aqui ó, vai ficar 1 sobre 20.000, que é igual a 4,18 sobre x. Aqui, ó. Então vai ficar 1 vezes x, x, aqui, ó, 1 vezes x, coloquei até aqui a seta, o produto aqui, 1 vezes x é igual a 20.000 vezes 4,18. 1 vezes x é o x. Aí vocês encontram o resultado aqui, ó. Façam essa multiplicação aqui. Tá certo? Aí vai ser o x está embaixo de que grandeza? Do joule. Aí vocês vão colocar o J grande aqui, ó. Tá certo? A unidade, joule. Ok? Na letra B, gente, é o contrário. Ele quer transformar 800 joules em caloria. Então, de novo, caloria e joule. Uma caloria está para 4,18 joules. X caloria está para 18 joules. Então, aqui também faz o mesmo raciocínio. 1 vezes 800 é igual a x vezes 4,18. Vocês vão isolar o x para encontrar o valor de x. Tá certo? Muito bem. Na questão 3, ele está pedindo aqui na questão 3 o calor recebido e o calor cedido desse bloco de ferro que tem 600 gramas de ferro. É um bloco de ferro, né, cuja massa é de 600 gramas.
a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Bem, aí o que que acontece? Esse corpo aqui, ele recebe calor, chegando a uma temperatura de 50 graus Celsius. Ele pergunta: qual é a quantidade de calor recebido nesse bloco de ferro, quando a temperatura se eleva para 50 graus Celsius? Bem, então tá aqui, olha, solução. A massa é de 600 gramas. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius, está aqui. A temperatura final é de 50 graus Celsius, na letra A, que está pedindo, ó, 50 graus Celsius. O calor específico do ferro é 0,114 calorias por grau Celsius. Tá certo? Então a gente sabe, o ferro está dizendo aí que o ferro vai haver uma variação de 1 grau Celsius para cada 1 grama de ferro vai fornecer 0,114 calorias. Quer dizer, o ferro, a quantidade de calor é mínima para variar 1 grau Celsius, cuja massa de 1 grama dele. Entendeu? Veja bem que a água é muito maior. A água é 1 caloria para variar 1 grau Celsius, com 1 grama da massa da água. Aqui é 0,114. Rapidamente aumenta, rapidamente há uma variação de 1 grau Celsius. A água já demora mais um pouco. Na verdade, a água, ela é o valor específico maior do que quase, talvez até de quase todos os calores específicos das demais substâncias. Quer dizer, isso significa que cedendo a mesma quantidade de calor a massas iguais de água e de uma outra substância, a gente pode observar que a massa da água se aquece muito menos. Se aquece muito menos. Demora para aquecer, gente, na verdade. Entendeu? O ferro não. O ferro ele esquenta rápido. A água demora um pouquinho, porque o calor específico dela é muito alto em relação ao ferro, olha. Bem, então como é que a gente vai calcular a quantidade de calor desse corpo aqui, do bloco de ferro? Então, de novo, a equação da calorimetria, M, massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Quem é a massa? 600 gramas, tá? Coloca aqui. Qual é o calor específico? Ele coloca já deu no problema, 0,14. Qual é a variação da temperatura? Temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que é 20. Depois calcula tudo e encontra a quantidade de calor fornecida para esse bloco de ferro. Na letra B, ele quer saber o calor cedido. Quer dizer, quanto de calor cedido o corpo vai perder aqui, ó, nesse bloco de ferro. Sabendo que a temperatura final é de menos 5 graus Celsius. Quer dizer, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final é de menos 5 graus Celsius. Então ele quer saber qual é a quantidade de calor perdido. Então, olha só, a massa é de 600 gramas. A variação da temperatura, aliás, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final é menos 5 graus Celsius. O calor específico do ferro é dado no problema, que é 0,114 calorias por grau Celsius. Então, vocês vão colocar aqui quantidade de calor, a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Veja bem que nesse valor da variação da temperatura, vai dar, a diferença vai dar um valor negativo. Vai dar um valor negativo. É por isso que o calor, nesse caso aqui, ele vai ser negativo. Por que o calor vai ser negativo? Porque nesse caso ele está cedendo calor, ou ele está perdendo calor. Quando ele perde calor, então o valor é negativo. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui a quarta questão. Na quarta questão da lista 3, nós temos um gráfico, né,
um gráfico, as coordenadas cartesianas, o eixo dos x é a quantidade de calor e o eixo dos y é a temperatura, que é a temperatura θ, que está em graus Celsius. A quantidade de calor está em caloria. Então veja bem, aqui existe um corpo, né, cuja temperatura inicial, olha só, cuja temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E a temperatura final é de 50 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor fornecida para esse corpo? 90 graus Celsius. Tá certo? Então, aqui o gráfico representa o aquecimento de 100 gramas de uma substância. Veja bem que a massa dessa substância é de 100 gramas. Ele pede o quê? O calor específico na letra A. Na letra B, ele pede a capacidade térmica, o Czão, olha. Então vamos resolver aqui na letra A. Vou dar o caminho das pedras. Ele diz que a massa desse corpo, vamos colocar aqui um bloco, né, para vocês visualizarem melhor aqui, ó. Um bloco. Pronto. Esse bloco aqui, a massa dele é de 100 gramas. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Aí esse corpo recebe calor, tá? Recebe calor. Aí chega uma temperatura final de 50 graus Celsius. Essa quantidade de calor que o corpo recebe aqui é de quanto? 90 calorias, tá certo? 90 calorias. Aí ele pergunta qual é o calor específico na letra A, da lista 3, né, de exercício, da quarta questão, e na letra B a capacidade térmica. Então, olha só, na letra A vamos para os dados. A massa, 100 gramas. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 50 graus Celsius. A quantidade de calor, 90 calorias. A variação da temperatura, quem é? O delta θ, que é a temperatura final menos a inicial. Quer dizer, 50 menos 20. Quem é o calor específico? Gente, é só usar a fórmula. Quem é Qzão? 90 é igual. Quem é a massa? 100 vezes. Quem é o calor específico? Eu não sei o que ele está pedindo. Vezes. Qual é a variação da temperatura? 50 menos 20, vocês vão colocar 30. Aí isso aqui que está multiplicando, joga tudo para o outro lado, dividindo. Vai isolar quem? O calor específico, que é ele que está pedindo. Tá certo? Na letra B, ele quer a capacidade térmica desse corpo. Capacidade térmica. Qual é a fórmula? Quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Quem é a quantidade de calor? 90. O problema no gráfico ele já diz, ó, 90. Então vocês vão colocar 90. Qual é a variação da temperatura? 50 menos 20, tá aqui a variação da temperatura, é a final menos a inicial, que é 50 menos 20 é 30. Então vai ser 90 dividido por essa variação da temperatura, vocês vão encontrar capacidade térmica. Não esqueçam de colocar a unidade, que é caloria por grau Celsius. Tá certo? Muito bem. Bem, na questão 5, nós temos aqui um recipiente, né, um copo contendo água dentro desse copo. A massa dessa água, no problema, diz que é de 28 gramas. Aí, a temperatura inicial dessa água é de 30 graus Celsius. De repente eu coloco um broche com uma temperatura inicial de 160 graus, tá? Então a temperatura do broche aqui, a temperatura inicial é de 160 graus Celsius. Então, repetindo, a temperatura da água dentro desse copo aqui é de 30 graus Celsius, tá? A massa dessa água é de 28 gramas. Aí eu
jogo aqui em dentro um broche cuja temperatura é de 160 graus Celsius. O bichinho tá embrasado. Bem, a massa do broche é um broche de prata, né? No problema diz que é um broche de prata. A massa do broche de prata é de 20 gramas. Aí o que, que ele pergunta? Ele quer saber o equilíbrio térmico, ele quer saber a temperatura final, quer dizer, a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, como é que a gente vai fazer? Eu já tinha feito um esquema na nossa videoaula anteriormente. Aí eu coloquei aqui um termômetro, olha só. Aí eu coloquei aqui esse termômetro, eu coloquei essa linha horizontal, eu chamei aqui essa linha horizontal da temperatura da água, tá vendo? E na outra linha horizontal, acima da linha da água, eu coloquei a temperatura do broche de prata. Bem, então, nessa linha da água, a temperatura inicial é 30, como a gente viu aqui no problema. E a temperatura inicial do broche de prata é de 160. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que a temperatura da água vai aumentar e a temperatura do broche de prata vai diminuir. Quer dizer, a temperatura final vai ficar entre essas duas temperaturas. Tá? Então, a temperatura de broche vai diminuir e a temperatura da água vai aumentar. Então, qual vai ser então a temperatura final? Qual vai ser o equilíbrio térmico? Então, olha só, eu fiz um esquema aqui. Eu fiz assim, olha, a água e o broche de prata, tá? Aqui eu coloquei a massa, o calor específico, a temperatura inicial, temperatura final e a variação da temperatura. Eu coloquei aqui as variáveis daquela equação que a gente viu lá, a equação da calorimetria, né? Que é Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, quem é a massa da água? 28 gramas. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. Está aqui, ó. Qual foi a temperatura inicial da água? 30 graus Celsius, que o problema diz, né? 30 graus Celsius. Qual é a temperatura final? Não sei, que chamei de X. Então, qual vai ser a variação da temperatura? Vai ser a temperatura final, que é X, menos a inicial, que é 30. Então, X menos 30. Agora vamos para o broche de prata. Qual é a massa do broche de prata? 20 gramas. Qual é o calor específico? No problema ele diz, o calor específico da prata é 0,056 calorias por grama grau Celsius. Qual é a temperatura inicial do broche de prata? 160 graus Celsius. Qual é a temperatura? Não sei, né? Vai ser X. Então, qual vai ser a variação de temperatura? Vai ser a temperatura final, que é X, menos a inicial, que é 160. X menos 60. Então, qual vai ser o valor de X? Bem, nós vemos aqui que está havendo uma troca de calor. Então, pela troca de calor, nós podemos chegar a essa conclusão aqui, gente. Olha só. Pelas trocas de calor, nós vimos em vídeos anteriores, né, que... Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui, ó. Em vídeos anteriores, nós vimos que nas trocas de calor, a soma das quantidades de calor é zero. Por que é zero? Porque, na verdade, o equilíbrio térmico, quando se chega no equilíbrio térmico, não há mais trocas de calor. Então, a gente sabe quem é Q pela equação da calorimetria, que é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, vamos resolver olhando para esse esquema aqui, olha, esse quadro que eu fiz. Primeiro aqui eu coloquei calor recebido pela água. Como vocês sabem, como a temperatura da água vai aumentar, então a água está recebendo calor, tá certo? Então, a quantidade de calor da água é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A massa é 28, o calor específico é 1 e a variação da temperatura é X menos 30. Então, aqui vai ficar essa expressão aqui, ó.
Então, 28 vezes 1 vai ter 28 vezes, entre parênteses, x menos 30. Agora a gente vai ver a quantidade de calor do broche, quer dizer, o calor perdido pelo broche. O broche, como ele vai diminuir a temperatura dele, então ele vai perder calor, né? Então aqui, qual é a quantidade de calor do broche? É a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então aqui vai ficar 20, né? No caso aqui a massa do broche é 20 gramas, tá certo? Então 20 vezes o calor específico da prata, 0,056, ó, calor específico 0,056 vezes, entre parênteses, variação da temperatura, que é a temperatura final, que é o de equilíbrio que a gente está procurando, menos a inicial, que é 160. Então vocês vão multiplicar esse com esse daqui, ó. Aí vai ficar essa expressão aqui. No final, gente, vocês vão pegar quem é a quantidade de água? É essa expressão aqui, olha. 28x menos 30. Mas, pela fórmula, qual é a quantidade de calor do broche? 20 vezes 0,056 x menos 160. Tudo isso é igual a quanto? Igual a zero. Tá certo? Então vocês vão multiplicar esse com esse e esse com esse daqui. Aí vocês vão multiplicar esses dois aqui, ó. É o 20, né? Vezes 0,056. Depois multiplicar esse e esse com esse daqui. No final você vai encontrar o valor de x. Tá certo, gente? Então, na próxima aula, eu mostrarei um assunto novo para passar para vocês a lista 4 de física. Uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem esteja assistindo em algum desses horários aí, tá? Um abraço, estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos, tá, gente? Um abraço.